Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer os balões de ar da caixa de bateria dos modelos Scania T113H e R113H, certo? Então pessoal, aproveitando aqui este vídeo, eu quero agradecer a todos os mais de 44 mil inscritos no meu canal e dizer para vocês o meu muito obrigado a cada um, certo? E aproveitem, quem não está inscrito, inscreva-se já, pois vem por aí muitas novidades, muitos vídeos, certo? De PDFs, instruções de montagem. Muitos PDFs também serão gratuitos, estou já planejando aqui colocar outros gratuitos aí para vocês, certo? Então, meu muito obrigado a cada um dos mais de 44 mil inscritos. Então, juntos seremos mais fortes e também é muito importante para o crescimento do canal. Então, pessoal, aqui, olha, os balões de ar vocês vão utilizar para fazer, né, o cano de PVC de 20 milímetros, certo? Não importa aqui a cor do PVC, não. Pode ser esse azul, pode ser o branco e pode ser o marrom também, certo? O importante é ser de 20 milímetros aqui, correto? Então, pessoal, o comprimento aqui do corpo, né, do balão de ar é de 4 centímetros, certo? Vocês vão fazer com 4 centímetros. Aqui ele está medindo mais de 4 centímetros, por conta que eu vou lixar aqui as duas pontas, certo? Explicar para vocês como lixar no esquadro, certo? Que é o importante aqui, pessoal. O segredo de fazer, né, e ficar perfeito é as duas pontas aqui está no esquadro, correto? Então, para fazer no esquadro é o mesmo processo que eu mostrei para vocês no balão de ar da miniatura do Scania LK, certo? É a mesma coisa. Pois depois de lixado as duas pontas aqui no esquadro, vem essas partes aqui em PVC de 4 milímetros. Para ser colado, certo? Aqui nas duas pontas. E aí, proceder com o acabamento, né? Fazer o acabamento redondo aqui, certo? Cilíndrico aqui, com os mesmos 20 milímetros aqui, certo? E por último, fazer o acabamento arredondado aqui, certo? Pois as duas pontas, eles não são retos, são arredondados, certo? Então, pessoal, agora eu vou lixar, né, explicar para vocês como lixar aqui para ficar no tamanho, nos 4 centímetros e no esquadro, ok? Então, pessoal, aqui, olha, é o segredo para lixar o cano de PVC, para ele ficar no esquadro, certo? Como eu expliquei para vocês aqui na bancada da lixadeira, vocês vão utilizar uma tábua assim, certo? A parafusa aqui e prende aqui com esse travador, certo? E o importante é que aqui esteja no esquadro, certo? Para a gente lixar o cano e ele ficar no esquadro as duas partes, as duas pontas, correto? Então, pessoal, aqui marcar o comprimento, né? Os 4 centímetros, né? Para a gente fazer a marcação aqui, a medida com uma régua, né? A marcação aqui, né? Talvez não saia correto, certo?
E aí vocês vão utilizar uma tábua assim com 4 centímetros, pois aí ficam todos, né, do mesmo tamanho, né? Basta fazer uma marcação aqui para lixar até a marcação também no esquadro, como eu lixei essa parte aqui, certo? Fazer em todos, aí vocês colocam na superfície plana o lado que já está lixado no esquadro, certo? E aí faz a marcação, certo? Para que todos fiquem o mesmo tamanho. E agora, na hora que está lixando, tem que ter sempre à mão o parquímetro para estar medindo o tamanho exato, para que todos os três fiquem com 4 centímetros aqui, certo? Aqui, pessoal, já tenho os 3 balões de ar, né? Já o corpo cortado, né? O tamanho exato, os 4 centímetros. E também lixado as 2 pontas, né? Estão todos mesmo tamanho. Os 4 centímetros, certo? De comprimento, olha, os 4 centímetros. Exato. Estão todos, né? Com 4 centímetros, correto? Que é o tamanho do corpo do balão de ar, certo? É o tamanho do corpo. Agora vem, né, a colagem das 2 pontas aqui, certo? Que aí vocês vão utilizar aqui o PVC de 4 milímetros, certo? Pois necessita desse PVC de 4 milímetros, porque aqui as 2 pontas elas não são retas, né? Elas são arredondadas, certo? E aí que se vem a necessidade de fazer com PVC de 4 milímetros, certo? Então, pessoal, aqui o procedimento, né, de colagem é bem simples, por conta que o segredo aqui, né, é lixar no esquadro, como eu mostrei lixando, certo? Pois tem que a cola, né, ela unir uniforme, né, todo o cilindro aqui, né? Então, pessoal, é dessa forma, né? Aí, o próximo passo aqui é cortar o PVC, certo? E aí fazer o acabamento para ele ficar com, né, com os mesmos 20 milímetros aqui, certo? E por último, fazer o acabamento arredondado das 2 pontas, certo? Então, pessoal, aqui eu já lixei, né, dando o desbasto inicial, mostrei para vocês, né, que pode fazer na lixadeira, né, e no disco de lixa, certo? E aqui deixei com algumas
sobras, né? Ele está mais, o diâmetro aqui está mais de 20 milímetros, por conta que tem que fazer o acabamento agora manualmente, né? Então, pessoal, é dessa forma aqui, olha, vocês vão pegar, né, a lixa colada na tábua e lixar nessa posição, que assim vocês lixam correto, né? Não vão lixar assim acompanhando o comprimento, né? Lixa um pouco na diagonal, certo? Assim, certo? Porque dessa forma vai lixar as duas pontas, né, iguais, né? Vai lixar ao mesmo tempo, certo? E vai ficar com o mesmo diâmetro, né, de 20 milímetros do corpo do balão de ar, certo? E depois tem o procedimento de fazer o arredondamento aqui nas duas pontas, certo? Então, pessoal, o único segredo mesmo é a questão de fazer as duas pontas aqui lixadas no esquadro, certo? Para que fique bem coladas, né? As duas partes aqui que a gente cola nas duas pontas, certo? Mas no mais é bem simples para fazer, certo? E também em relação ao peso, né? Que um balãozinho de ar deste feito em madeira, ele fica bem pesado, né? E feito assim com o cano de PVC, né? O peso é menos, certo? E a resistência também é incomparável, né? PVC sempre eu digo que é um dos melhores materiais para trabalhar com miniaturas, certo? Então, pessoal, aqui já está lixado, né? Agora fazer o acabamento com a lixa 180. E aí vocês podem fazer também manualmente, certo? Sempre com a lixa girando assim, ok? Para ficar um acabamento perfeito. Vocês podem estar utilizando também a lixa d'água, né? 180. Ainda facilita mais, né? Para lixar, para dar o acabamento aqui no PVC, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer também um desbasto aqui na lixa, certo? Porque conta que é arredondado as duas pontas. E aí vocês podem dar um desbaste inicial na lixadeira, lá no disco, certo? E aí vocês dão um desbaste inicial, depois vai dar o acabamento manual também, certo? Então, pessoal, mostrar aqui para vocês como fazer o desbasto inicial aqui das duas pontas, né, para dar o acabamento arredondado, ok? Vocês podem estar fazendo aqui inicialmente na lixadeira para ter uma rapidez, ok?
Então, pessoal, aqui mostrei para vocês como fazer o desbasto inicial aqui, certo? Para deixar semi-preparado para o acabamento manual, certo? Então, pessoal, o acabamento manual é a mesma coisa que eu mostrei no vídeo do balão de ar da miniatura do Scania LK, certo? Mas vou fazer aqui, né, novamente. É dessa forma aqui, pessoal, olha. Vocês vão fazer, né, o acabamento aqui, né, final aqui, manualmente, né, pois dessa forma a gente faz um acabamento melhor, mais perfeito, né. Não é tão demorado para a gente fazer, certo? O importante também, né, sempre deixar aqui, olha, para vocês verem, né, fica o equivalente a 1 milímetro ainda da parte branca, certo? Porque aqui, pessoal, é arredondado, né, não é quina, é um pouco arredondado, certo? Portanto, que tem que deixar esse 1 milímetro justamente para quando a gente arredonda, ele atingir a marcação aqui entre o branco e o azul, certo? As pontas aqui de balões de ar, elas não são retas, pessoal. São arredondadas, né? E tanto no Scania T113 quanto no R113 são 3 balões de ar, né? São 2 por baixo da caixa de bateria e um aqui na parte de trás aqui da caixa de bateria. Ambos são o mesmo tamanho, né? Mesmo comprimento. Então, pessoal, aqui, olha, vocês vão trabalhando com a lixa dessa forma, certo? E aí não tem nenhum erro, né? A peça fica completa com o mesmo arredondamento, certo? E aí agora vem o acabamento com a lixa 180, que eu estou utilizando a lixa 180 para massa, mas vocês podem utilizar também uma lixa d'água 180. Aqui, pessoal, estou utilizando a lixa para massa, né, 180. Mas vocês podem também estar utilizando a lixa d'água 180, né, para fazer esse acabamento aqui molhado, né. Então ainda fica melhor, certo? A questão do acabamento vocês fazer com a lixa 180, lixa d'água, né, molhado, aí o acabamento ainda tende a ficar melhor, certo? Vocês podem estar lixando assim, como eu estou lixando aqui, olha, certo? Sempre trabalhando ele arredondado, vocês podem colocar também aqui a lixa na palma da mão, né? E fazer dessa forma aqui, certo? Aí fica a critério das pessoas, certo? Dessa forma aqui ele fica um pouco mais, um acabamento ainda melhor, né? Ainda mais aprimorado, certo? Porque vocês estão lixando, girando, certo? Mas das duas formas, né, é possível fazer o acabamento. E aqui agora, para tirar a quina, vocês vão fazer dessa forma, olha. E girando também, certo? Pois aqui nos balões de ar não é de quina não, certo? É um pouco arredondado também. Pronto, pessoal. Alixado, né? Dado o acabamento arredondado. E também aqui na parte da quina, certo?
Então, aí são 3, né? Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento em todos os 3, certo? E agora, depois, né, que estiver todos prontos aqui, fazer, né, a montagem aqui na caixa de bateria. Tem um aqui no fundo, certo? E 2 são aqui na parte inferior aqui da caixa de bateria, tanto o T113 quanto o R113, ok? Então, pessoal, aqui eu já tenho os 3 balões de ar, né, já prontos, feito todo a parte do acabamento, certo? E agora eu vou explicar para vocês, passo a passo, como fazer a fixação deles aqui. Tanto os 2 que fica aqui por baixo da caixa de bateria, certo? Quanto o que fica aqui por trás, ok? Então, pessoal, aqui, olha, tem esses suportezinho para os que fica na parte inferior da caixa de bateria. Vocês vão utilizar o PVC de 2 milímetros, certo? PVC de 2 milímetros com largura aqui do suporte de 6 milímetros, certo? E comprimento de 3,5. Mais uma vez, repetindo, comprimento de 3,5, certo? Largura de 6 milímetros por espessura de PVC de 2 milímetros, certo? Isso é nos balões de ar que vão ficar aqui na parte inferior da caixa de bateria. No balão de ar que vai ficar aqui por trás, aqui, certo? Vocês vão utilizar PVC de espessura de 3 milímetros, certo? 3 milímetros. Comprimento, a mesma coisa, né? O mesmo comprimento, 3,5. E largura também de 6 milímetros, certo? E aí, ele é colado aqui, olha. E para fazer a fixação do balão de ar para ficar um pouco distante, né? Um pouco distanciado aqui da parte da caixa de bateria, certo? Então agora eu vou explicar para vocês como fazer a colagem aqui, também as medidas, né, que tem que fazer para fazer os furos e fazer, né, a fixação lá na caixa de bateria, ok? Então, pessoal, aqui para fazer a marcação aonde vai ser colados, né, é bem simples. Vocês vão colocar em uma superfície plana, certo? Dessa forma, ok? E riscar aqui, certo? Pronto, feito a marcação, né? Aí ele vai ser colado acompanhando a marcação aqui, ok? Vai fazer nos 3, certo? E aqui, pessoal, vamos deixar 3 milímetros para um lado e 3 para outro. Três milímetros, né? A partir aqui da parte azul, certo? 3 milímetros a partir da parte azul, certo? Aqui da divisão onde é azul e branco, 3 milímetros a partir do azul até o final aqui do suporte, ok? Medidos 3 milímetros com o paquímetro, vamos marcar e fazer a colagem.
Então, pessoal, olha aí, é bem simples, né? Este aqui é o suporte com 2 milímetros, certo? 2 milímetros de espessura, o PVC, que é os balões de ar que vão ficar aqui por baixo da caixa de bateria, certo? Porque tudo isso tem que ser removível, né? Para facilitar a gente, né? Na hora de fazer a pintura aqui da caixa de bateria, certo? Aqui, pessoal, já colados, né? Todos eles, os colados suportes, certo? E esses dois aqui são da parte inferior da caixa de bateria, com suporte de 2 milímetros, ok? E esse com o de 3 é o que fica aqui na parte de trás da caixa de bateria, correto? Esses dois aqui, pessoal, eles no caminhão mesmo, na caixa de bateria original, eles têm o suporte aqui que são, né, fixados em uma chapa única aqui por baixo, né? Esses balões de ar aqui na parte inferior da caixa de bateria, eles não têm as cintas, né? Só tem a cinta, este balão de ar aqui, certo? Nesse aqui ele vai ter as duas cintas, que aqui eu faço colado aqui também utilizando PVC, né? Uma placa de PVC de 1 milímetro, certo? Agora eu vou fazer as marcações aqui dos locais que vai ser furados, certo? Explicar as medidas para vocês furar para fazer a fixação aqui, ok? Bem, pessoal, aqui já fiz a medição, né, de onde vai ser furado para fazer a fixação aqui na caixa de bateria, certo? Aqui, pessoal, vocês vão medir 1 centímetro, né? 1 centímetro a partir da parte entre o azul e o branco, certo? Olhei para vocês verem, ó. E marcar 1 centímetro aqui, certo? 1 centímetro a partir aqui do encontro do PVC azul com o branco, correto? 1 centímetro de um lado e 1 centímetro de outro, certo? Aqui, para dividir o meio, como tem 6 milímetros, vocês vão colocar 3 milímetros, certo? 3 milímetros e vai marcar aqui, como eu fiz a marcação aqui, o X, certo? E vai furar no centro do X, correto? Olha aí para vocês verem, estão todos marcados, né? A mesma distância, a mesma largura. Aqui está tudo ok para fazer a furação. A furação eu vou utilizar uma broca de 2 milímetros, certo? Para fazer os furos aqui, broca de 2 milímetros, certo? Então vamos lá, vou fazer furar aqui e colocar os suportes aqui para fazer a fixação. Então, pessoal, aqui eu sempre utilizo para fazer o apoio para furar, né, uma peça que tenha esse desenho aqui, certo? Que é para a peça cilíndrica, né, o balão de ar apoiar para evitar ele bambear, né, na hora de fazer o furo, certo? Então sempre eu utilizo esta peça aqui, né, que tem essa base aqui embaixo, relevo, né, cilíndrica também, que ele apoia corretamente aqui para fazer os furos, certo?
Então, pessoal, aqui para fazer os suportes, né, os dois suportes aqui que vai fazer a fixação, né, vou colocar 2 pinos aqui e para isso eu vou estar utilizando o fio sólido, né, de cobre 2 milímetros, certo? É a mesma bitola da broca que eu furei aqui, certo? Esse fio aqui, ele é um pouco além de 2 milímetros, ele é 2,2, certo? E ele entra, né, bem justo aqui no furo da broca, certo? Daí eu costumo fazer da seguinte forma, né? Eu coloco aqui na parafusadeira, certo? E coloco um pouco de Alma Super aqui, certo? Onde ele vai ficar fixado, né? Nessa parte aqui ele tem que ficar fixo mesmo, certo? E aí faço isso, certo? Pronto, aqui dessa forma, ele, além de entrar super justo, né? Ele não vai sair de maneira alguma, né? Porque a cola travou ele, né? No PVC, certo? Não corre nenhum risco de vir a soltar de forma alguma, certo? Então, pessoal, fixado, né? Que eles não vão soltar de maneira alguma. Depois de fixado, vocês vão medir 8 milímetros, certo? 8 milímetros. Fazer a marcação aqui e cortar, certo? Medir 8 milímetros aqui, né, dessa forma, com o medidor de fundo do paquímetro, certo? Marcar como eu marquei aqui e aí cortar o tamanho, certo? 8 milímetros. Então, pessoal, aqui já tenho os 3 balões de ar, né? Colocado os pinos que vai fazer a fixação na caixa de bateria, certo? Agora, para vocês marcar aonde que eles vai ficar, vocês vão fazer da seguinte forma: 2 centímetros aqui a partir da lateral, certo? Vocês marcam aqui e coloca o esquadro aqui, certo? Pronto, marcado 2 centímetros. Lembrando que esse suporte aqui que eu coloquei, expliquei que é para dar mais sustentação a essa parte aqui, vai ficar entre os 2 balões de ar, certo? E vocês colocam desse lado novamente o esquadro, marca por aqui, certo? E marca mais 2 centímetros, ok? Marca mais 2 centímetros e aí vai colocar o esquadro aqui e marcar. Pronto. 2 centímetros, 2 centímetros, né? Tudo ok, tranquilo. Agora vamos dividir 1 centímetro mais 1 centímetro, que é o alinhamento para fazer a furação para fixar, certo? Pronto, dividido o centro, né, 1 centímetro, novamente fazer a mesma forma, ok? Pronto, dividido, né, 1 centímetro, 1 centímetro, certo? E aqui agora vamos medir 1 centímetro novamente a partir daqui, certo? Fazer um X aqui, onde vai ser o primeiro furo, certo?
E aí vocês vão colocar, né, a distância do primeiro para o segundo com 2,1 centímetro. 2,1. Ok? Medir aqui a partir do primeiro, 2,1. Fazer a marcação. Pronto, feito a marcação. Agora vamos furar para fazer ficar o local de fixação, certo? E aqui também, pessoal, os 2 centímetros, né? Vamos dividir para 1 centímetro aqui, que é também o alinhamento que vai ser feito os furos aqui para fixar esse aqui desta parte aqui da caixa de bateria, certo? E aqui o correto, né? Vocês vão colocar aqui uma placa de PVC, né? E vai colocar ele alinhado, né? Que ele fica no mesmo alinhamento da lateral da caixa de bateria, certo? Dessa forma aqui, ok? E aí vocês vão marcar aqui, olha. Marcar aqui, que é onde vai ser furado, certo? Distância a partir aqui da lateral, pelo centro vai ficar com 1,2, certo? 1,2. E do primeiro no segundo, 2,1, certo? Que é a marcação do furo. Vocês colocam uma placa de PVC aqui, certo? E aí apoia ele para ele ficar no mesmo alinhamento da lateral da caixa de bateria e faz a marcação, certo? Tá lá a marcação. E agora fazer os furos, ok? Então, pessoal, aqui já furei, né? Já fiz a fixação aqui. E aqui é uma coisa bem simples, né? Para remover, certo? É necessário que remova, né? Para fazer parte de pintura e também instalação de alguns itens, né? Aqui também tem as saídas, né? Entradas e saídas de ar, certo? O furar também e mostrar para vocês como fazer. E também a parte aqui das cintas neste balão de ar, certo? Aqui, pessoal, olha para vocês verem, é bem simples, né? Furado, como eu expliquei para vocês, é só colocar, certo? E basta pressionar que ele vai entrar, né? Já entra super justo, né? Tudo alinhado, né? Não fica nenhuma folga, né? E aqui, pessoal, também a mesma coisa, né? Retira, né? E coloca, né? Tanto faz colocar de um lado como de outro. As distâncias são a mesma, então vai dar certo, né? Não há necessidade de fazer marcação não, certo? Porque as medidas, né, são as mesmas, certo? Então aqui vocês podem estar tirando, né? Retirar e colocar novamente, certo? Eles entram super justo aqui, certo? E aí é só instalar novamente, né? Depois de toda a parte da pintura feita, é só colocar, né? E aí vem-se a questão também que se vocês quiserem na montagem final, depois de tudo já pintado, né, das cores definitivas, vocês quiserem aplicar a cola, né?
aplicar uma super, né? E aí colocar no lugar e já fixar definitivamente, né? Isso aí fica a critério de cada um, certo? Bem, agora vamos aqui à parte das entradas e saídas de ar, certo? E também as cintas aqui deste balão de ar aqui que fica por trás da caixa de bateria, ok? Aqui, pessoal, a questão das entradas e saídas de ar dos balões, vocês vão fazer da seguinte forma. São 20 milímetros, né, que é 2 centímetros de diâmetro cada balão de ar. E vocês vão colocar em uma superfície plana aqui, certo? E colocar uma tábua de 1 centímetro de largura, ok? E aí vocês vão riscar aqui, olha, dessa forma, certo? Pronto, já ficou marcado, né? Alinhado e dividido o centro, certo? Para fazer a furação. A mesma coisa, né? Neste aqui, certo? Mesma coisa neste. Apoia aqui para ficar no esquadro e faz da mesma forma a marcação aqui. Certo? Pronto, agora é só fazer as marcações onde vai ser os furos para fazer, né? Esses aqui cada um tem 2 e esse aqui só tem um no centro, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz os furos, né? Para colocar as entradas e saídas de ar dos balões. E estou utilizando aqui para fazer os detalhes a capa do fio sólido, certo? Capa de fio sólido de 1 por 4 milímetros, certo? Os furos aqui foi feito com a broca de 4 milímetros, certo? E a capa do fio ela encaixa perfeitamente aqui, certo? E aí vocês vão estar utilizando a Alma Super para fixar, né, para evitar que se solte, ok? Aplica uma super e coloca ela no lugar, certo? Então é fácil para fazer aqui, pessoal, não é difícil não. Lembrando que esses dois balões de ar aqui ficam por baixo da caixa de bateria, né? Eles têm dois, certo? Duas conexões, e este aqui só tem uma. Prontinho, né? Agora é recortar no tamanho dos 3 milímetros, certo? Medir 3 milímetros a partir aqui da lateral aqui, certo? 3 milímetros a partir daqui. Aqui do centro fica 2 milímetros, que este aqui tem que ser cortado a 2 milímetros, ok? Pronto, pessoal, marcado os 3 milímetros, e aí a gente vai cortar, certo? Para ficar no tamanho exato, ok? Aí cortado, né? E vamos recolocar aqui no lugar, certo? Lembrando mais uma vez que
A questão aqui da colagem na montagem final, certo? Fica a critério de cada um que for fazer, certo? Eu sempre, né, depois que eu já fiz toda a parte de pintura aqui da caixa de bateria, certo? E os balões de ar, tudo, aí eu sempre aplico um pouco de Alma Super aqui, correto? E faço a colocação no lugar, ok? Também faço a colagem neste aqui, certo? Porém, depois que a peça está com a pintura definitiva, que não vai ter necessidade da gente fazer mais nada em questão de pintura, certo? Retirar este aqui para fazer o corte aqui no tamanho de 2 milímetros. Este aqui é 2 milímetros, que é a partir do centro. Pronto, pessoal. Questão aqui das entradas e saídas de ar, né? Tá pronto. Agora eu vou mostrar e explicar para vocês como fazer as cintas aqui, certo? Este balão de ar ele tem 2 cintas, ok? Então, pessoal, aqui vamos medir para fazer a colagem das cintas, ok? E aí vocês vão colocar o paquímetro com 5 milímetros, certo? E marcar os 5 milímetros a partir aqui da divisão entre o branco e o azul, a partir do azul, 5 milímetros, ok? De um lado e de outro. Pronto. Está aqui as marcações, 5 milímetros, certo? Então, pessoal, para fazer as cintas, né, eu estou utilizando este PVC aqui, que ele é menos de 1 milímetro, certo? Ele é menos de 1 milímetro, ele está dando 0,6, né? 0,6. E este PVC, pessoal, eu utilizo, né, a partir de tipo reciclagem, né? Aqui é PVC daqueles panfletos, propagandas de bebidas, né? Que as distribuidoras colocam em bares, em supermercados, em ponto de revendas, certo? Então é um material muito bom para trabalhar, certo? Olha aí para vocês verem, né? Tem até essa... Ele vem com essa pintura aqui, certo? E aí eu lixo até ficar branco para um trabalho mais aprimorado, certo? Então aqui eu vou utilizar, né, para fazer as cintas com 4 milímetros de largura, certo? Regulei aqui já o marcador com 4 milímetros, certo? E aí vocês colocam em uma superfície plana, certo? Alinhado aqui com a lateral. E basta puxar aqui que ele já vai, né, marcar já cortando.
E aí já basta tirar a cinta, certo? Aqui a gente lixa aqui para ficar alinhado, né? Para não ficar nenhuma sobra. Sempre trabalhar com esse alinhamento aqui, pessoal, né? O melhor possível, né? Pra gente obter um corte mais preciso, certo? Esse PVC, ele é bem fácil de cortar, certo? Que basta o cortador estar afiado aqui, certo? Que ele corta com precisão. Tá aí, olha para vocês verem, né? Bem simples, bem prático para cortar. E aqui a gente vai fazer a colagem, certo? Das cintas, ok? Bem, pessoal, aqui eu expliquei para vocês como marcar os 5 milímetros, né, a partir da parte azul, certo? E também é importante, antes de fazer a colagem das cintas, né, a gente fazer dessa forma: colocar alinhado, certo? E marcar, né, marcar em toda a extensão aqui, olha, dessa seguinte forma, né, para que a cinta fique colada toda uniforme, certo? A mesma largura, tanto aqui como este lado, ok? E agora iniciar a colagem aqui, certo? Aí vocês vão fazer dessa forma: colar primeiro a ponta, certo? A ponta aqui que é o importante. Importante é onde inicia aqui, certo? Depois a gente vai fazendo a colagem do restante. Aí, pessoal, a gente vai puxando aqui com uma certa força, né? Para ele já vir colando, né? E ficando ajustado, né? Já fica ajustado ao corpo aqui do balão de ar, certo? Aqui nessa parte aqui, olha, pode fazer dessa forma com uma madeira, para ele fazer ele mesmo faz o corte, certo? E aí fica o trabalho já perfeito, ok? Então, pessoal, é bem simples, né? Não há segredo nenhum em relação a colar aqui. O importante é ter, né, as medidas tudo feitas exatas para evitar algum erro na hora da colagem. Também a cola pode ser aplicada aqui, certo? Na cinta também, ok? E sempre iniciar a colagem aqui, olha, certo? E rodando.
Pronto, pessoal. Colada as cintas, certo? Lembrando, mais uma vez, que o PVC, a espessura é de 0,6, certo? Eu utilizo de placas, né, que as distribuidoras de bebida colocam em bares, supermercados, né, em pontos de revenda, né? E aí eu lixo, né, para vocês verem aqui que tem a pintura ainda, né? E aqui eu lixo até ficar branco para ficar um trabalho mais aprimorado, certo? Então, pessoal, aqui está pronto, né? Os balões de ar fixados aqui na caixa de bateria, certo? E é isso aí, como eu expliquei, né? Depois que fizer toda a parte de pintura, certo? Que for fazer a montagem definitiva, né? Aí a gente aplica a uma super aqui, certo? E monta eles no lugar, ok? Então, pessoal, meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.